Quem é apaixonado por plantas sonha em ter um jardim com espécies de cactos, não é mesmo? Existem muitos tipos de cactos no mundo, cerca de 2.273 espécies já catalogadas. Muito usados em decoração de ambientes, é legal saber qual tipo escolher, afinal cada cacto tem a sua beleza única e exclusiva. Eu sou a Fabiana Molina e te convido a ficar comigo até o final, porque eu vou te dar dicas valiosas para você ter sucesso no cultivo de cactos. Vou te mostrar os tipos diferentes dessas plantas, o ambiente ideal para cada uma, quais são mais fáceis de encontrar e preço também para você que quer empreender com mini jardins. E se eu fosse você, eu não perderia nadinha do que eu vou falar aqui. Eu quero começar falando sobre os diversos tipos de cactos, destacando 5 deles. Mini cactos são espécies que são utilizadas na decoração de ambientes internos e que você encontra facilmente em floras, floriculturas e até mesmo em supermercados. Seus valores são a partir de R$ 4,50 e são os mais recomendados para fazer mini jardins em vasos. Cactos demoram para crescer, então não haverá problema em montar mini jardins com eles. Cactos grandes são espécies que facilmente passam de 1 metro de altura. Os preços variam muito, mas você encontra mudas a partir de R$ 20, dependendo da espécie. Um exemplo é o cacto semáforo. Cresce em forma de árvore, podendo atingir alturas de 3 a 5 metros. Seus espinhos são longos e chegam até 3 centímetros de comprimento. Os cactos comuns são os que existem em abundância, por exemplo, o mandacaru, também muito encontrado na natureza e pode chegar até 6 metros de altura. Embora ele seja comum, uma planta adulta pode custar mais de R$ 100. As mudas de mandacaru, ou cacto candelabro, como é conhecido também, custam em torno de R$ 27. Aí vem os cactos ornamentais, que são adaptados para terem formatos e cores incríveis. Um deles bem interessante é o cacto parafuso. Uma planta dessa de 60 centímetros custa R$ 70, mas também tem mudas mais baratas que custam R$ 40. Cactos dão flores. Existem diversas espécies que têm floração nas condições corretas. Os preços variam bastante dependendo do tamanho, mas custam a mesma coisa que os demais cactos comuns. Por exemplo, Opuntia violácea, Rebútia, Mamilária, Cereus, Cianinha, Flor de Maio, dentre outras espécies. E lembrando que os valores podem variar de acordo com a região que você mora. Se você comprar em centros de distribuição de plantas, ou de acordo com os tamanhos dessas mudas, até uma planta adulta tem bastante variações de preços. É muito importante conhecer um pouco mais sobre as características deles antes de escolher quais cultivar. Embora eles sejam de fácil cultivo e manejo, é essencial oferecer aos cactos o substrato ideal, cuidados com as regas e iluminação. Primeiro, avalie se o local onde você pensa em colocar o cacto tem luz direta suficiente do sol. Por exemplo, se você mora em um apartamento, uma boa escolha é optar por cactos de pequeno porte, pois não irão crescer demais e a manutenção é simples. Você pode mudar o vaso facilmente também de lugar quando quiser oferecer à planta mais luz natural. Uma dica que não falha é colocar os cactos próximos às janelas, onde podem receber a luz, porque isso é essencial para eles conseguirem se desenvolver. Já em banheiro não é recomendado colocar cactos, porque é um lugar úmido e que na maioria dos casos não recebe luz do sol, nem luz natural. Eles podem até durar por um tempo, mas vão começar a estiolar, vão perder o vigor e acabar morrendo. Cactos geralmente vêm de regiões áridas e semiáridas, mas existem algumas espécies que são de regiões tropicais, preferem meia sombra e vivem bem dentro de casa. Eu vou apresentar mais alguns cactos fáceis de encontrar. Por exemplo, o cacto orelha de Mickey, de rápido crescimento. Pode ser cultivado em ambientes internos e em jardins, ficando mais bonito com muita luz. Deve ser regado com frequência nos meses mais quentes do ano e menos no inverno. Melhor não adubar no inverno também. O rabo de macaco é outro cacto facilmente encontrado e com uma característica bem interessante. Quanto mais luz ele recebe, ele desenvolve pelos brancos e compridos.
O cacto Mammillaria bocasana é um dos mais variados gêneros. Formam desenhos parecendo mandalas. É mais sensível a excesso de água no vaso. Pode apodrecer se não estiver plantado em um substrato leve e poroso. Se você vai plantar em vasos, faça uma camada de drenagem no fundo do vaso, que pode ser feita com argila expandida, brita, pedaço de telha. Em seguida, antes de pôr o substrato, é recomendável colocar uma manta de bidim, um feltro ou até mesmo um filtro de café, para que a terra não entre no meio das pedras e acabe entupindo o buraco do vaso. A manta também evita que a parte do substrato saia pelo fundo do vaso durante as regas. E para finalizar, pode-se usar uma cobertura como pedriscos ou cascas de pinos, que deixam o vaso ainda mais bonito e possuem estrutura porosa e irregular que facilitam a absorção da umidade. Mas é importante ressaltar que os vasos devem ter furos embaixo, caso contrário a drenagem não funciona. E agora um cacto típico do Rio Grande do Sul, o torre amarela. Desde que plantado em substrato bem drenável, requer regas mais frequentes e gosta de adubação esporádica no verão. Cresce bem lento. No verão dá flores amarelas. Uma das espécies mais cultivadas é o Gymnocalcium bourdianum, que floresce muito facilmente após 2 anos de idade. Pode adubar de agosto a maio e gosta de regas generosas em boa parte do ano. E deixa eu dar um recado bem rapidinho, mas muito importante para a gente aqui do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Peço esse favor a você porque nos ajuda demais. Estamos trazendo toda semana muito conteúdo com nossos vídeos, postagens na comunidade e também vídeos curtos com dicas rápidas. Tudo para ajudar você que ama jardinagem e que quer se especializar em suculentas e cactos. Clica no curtir se estiver gostando do vídeo e compartilhe com as pessoas que cultivam ou trabalham com jardinagem. Se o vídeo está te ajudando, com certeza ajudará outras pessoas. Muito obrigada pelo carinho. É muito difícil um canal como o nosso, que é de ensino especializado, ser recomendado pelo YouTube. Do fundo do coração, muito obrigada. E agora vamos continuar. Por último, um cacto que pode ser cultivado tanto a sol pleno quanto a meia sombra, desde que não fique exposto ao frio. Estou falando do cadeira de sogra, muito ornamental e serve para delimitar território quando plantados no jardim por causa de seus espinhos. Dá flores pequenas e amarelas também. Esse cacto só se consegue multiplicar por sementes. Vai levar anos para um cacto atingir seu tamanho final. Cactos, como eu disse, florescem e suas flores são maravilhosas, porém de curta duração, duram só uns dias e alguns até assim da noite para o dia já começam a murchar. Por isso fique atento se por acaso você comprar um cacto e as flores durarem semanas aí sempre coloridas. São flores falsas que os produtores espetam nos cactos, chamadas sempre vivas. E o ataque de pragas acontece mais em cactos que pegam pouco sol, estão encharcados ou pouco adubados, então é só tomar esses cuidados que o risco de pragas diminui bastante. Porém, se o seu cacto já está com cochonilhas, a dica é retirá-los, ou retirá-lo o cacto da terra e limpá-lo com uma escova de dentes e sabão neutro. Depois aplique óleo de ninho regularmente para evitar a infestação. Outro problema comum é a raiz apodrecer, mas a boa notícia é que dá para salvar. Corte a parte afetada e deixe cicatrizar por mais ou menos uma semana. Depois plante novamente e fique sem regar por um mês, até que ele crie raízes. Nesse caso, é recomendável que ele pegue apenas o sol da manhã ou do final da tarde. Cactos, em geral, nunca precisam de poda, a não ser para retirada de partes podres ou partes estioladas. Resumindo, sol pleno ou muita luminosidade natural, pouca água, um solo bem drenável são itens necessários para seu cacto crescer saudável e feliz. Gostou de saber mais sobre os cactos? Que tal começar a cultivá-los na sua casa? Agora que você sabe as vantagens de se ter um cacto, é só escolher a espécie que mais lhe agrada.